Quero convidar todos a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, eu quero fazer a leitura a partir do versículo 9. Tenho certeza que Deus falará poderosamente ao teu coração através da sua palavra. Nosso objetivo aqui, nessa noite, como em todas as noites, não é trazer nenhuma novidade, nenhuma verdade nova, pelo contrário, é abrir a palavra de Deus, como disse o Spurgeon, como um leão, e deixar a palavra de Deus rugir nos nossos corações e fazer toda a diferença em nossas vidas. E Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, o texto diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Palavra de Deus, amém? Quero ler novamente o versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Palavra de Deus. O título da mensagem que Deus me colocou no coração para trazer hoje, eu tenho meditado desde o começo do ano. Quando eu fiquei sabendo que eu estaria essa ministração e em outro local, eu fiquei orando, pedindo a Deus, e Deus me lembrou dessa passagem e me trouxe a inspiração aqui do título no versículo 10, quando o autor dos Hebreus diz para eles que vocês continuem com essa mesma prontidão até o fim. Lá no início do ano, nós fazemos isso todas as vezes. A gente começa o ano cheio de empolgação, cheio de resoluções, cheio de objetivos, cheio de alvos, mas a coisa mais comum é que com o passar do tempo, conforme as circunstâncias vão se impondo, as limitações, os problemas, as oposições, essas coisas vão sendo deixadas de lado. Quem aqui não começou o ano dizendo que ia orar ou ler a Bíblia todo dia, ia terminar de ler a Bíblia inteira em um ano, e nós já estamos no mês de fevereiro, e isso já ficou para trás. Alguém talvez disse que ia fazer uma caminhada todo dia, às 6 da manhã, para emagrecer, e tirando o pastor Carlos Elias, que está magrinho, o resto de nós continua tudo barrigudo, porque a gente vai parando pelo caminho. Mas se a gente quer desfrutar de alguma coisa, a gente tem que continuar até o fim. E na vida cristã também não é diferente. Nós iniciamos a nossa caminhada cristã, os nossos ministérios, os nossos relacionamentos na presença de Deus, os projetos com toda empolgação, com toda dedicação. Mas daí vai se levantando e se impondo a realidade na vida. Vai se levantando as adversidades, as dificuldades, as oposições. E é nesse momento, quando a coisa fica difícil, quando a realidade se interpõe, quando as nossas limitações ficam expostas, é que nós precisamos se lembrar dessa mensagem. É necessário continuar até o fim. Às vezes nós começamos cheios de expectativas, promessas de Deus,
realizações que nós aguardamos, mas conforme o tempo vai passando, as promessas não vão se realizando, os pedidos não vão sendo respondidos positivamente, o casamento ainda não está restaurado, o filho ainda não está convertido, a cura ainda não veio, a limitação financeira permanece. É nesse momento que nós precisamos se lembrar, é necessário continuar até o fim. O autor dos Hebreus, que ninguém sabe, só Deus, lá no capítulo 10, manda essa carta a esse povo que estava espalhado e estava passando por imensa dificuldade. Os hebreus que estavam dispersos tinham uma grande dificuldade em relação à sua vida cristã. Estavam passando por duras provações, segundo o capítulo 10. Estavam padecendo perseguições, prisão, insultos, humilhações, exclusão social e até confisco de bens, só por serem crentes. E com essa dura realidade, se interpôs sobre eles uma grande tentação. Agora que eles eram judeus convertidos, eles não estavam mais participando de uma religião permitida pelo Império Romano. Por isso toda essa oposição. No Império Romano você poderia adorar a César ou ser um judeu. Não tinha uma outra posição. Mas ser um cristão era uma seita que não era aprovada politicamente, nem pelos romanos e muito menos pelos judeus. Então tinha uma grande tentação. Talvez seja a hora de retroceder. Talvez seja a hora de recuar. A perseguição está muito grande, a humilhação está sendo muito grande, o custo está alto. Talvez seja melhor recuar àquela religião física, material do judaísmo, que tem uma aprovação social, que eu tenho a aprovação dos meus familiares. Talvez seja mais fácil procurar o caminho mais curto e recuar e regredir. E é justamente a essas pessoas que o autor traz toda uma exortação a respeito da perseverança. Ele começa lá no final do capítulo 5 e termina justamente na passagem que nós lemos hoje, despertando os hebreus para o perigo da apostasia. Não é possível apostatarmos da fé sem que isso traga a todos nós imenso prejuízo. Mas como eu comecei lendo aqui no versículo 9, ele diz que a estes amados a quem ele está lendo, ele espera coisas diferentes. Primeiro, porque no versículo 9 ele diz que já há sinais de verdadeira salvação na vida desse povo. E esses sinais de salvação que ele diz ver no versículo 9, pode ser percebido, porque no versículo 10, já há provas dessa salvação, através das obras que eles estão fazendo de maneira tão diligente, cuidando das pessoas que precisam desse apoio. Lá no versículo 10 ele vai dizer, Deus não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram com Ele. Mas ainda que vocês estejam trabalhando, ainda que Deus não se esqueça, é necessário mostrar essa mesma prontidão até o fim. E a grande pergunta que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite é como alcançar essa mesma prontidão até o fim. A resposta está no versículo 12. Imitando aqueles que alcançaram a promessa. Imitando aqueles que através da sua diligência, através da sua fé, através da sua paciência, receberam a promessa de Deus. A imitação é um tema bíblico que se encontra no Velho e no Novo Testamento. É assim que o Senhor nos instrui didaticamente, olhando como um filho vê o pai. Assim que a gente aprende a falar, observando. E nessa passagem, ele nos instrui a observar aqueles que herdaram a promessa de Deus, que não recuaram, que foram diligentes e com fé e perseverança herdaram a promessa de Deus. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês, do versículo 12, é a respeito da diligência. De modo que vocês não se tornem negligentes. Em algumas passagens está assim, de modo que vocês não sejam preguiçosos, que vocês não sejam displicentes. É necessário uma diligência que evita o relaxamento. Por quê? Porque simplesmente é impossível alcançar e conquistar qualquer coisa digna de honra, sendo displicente, sendo relaxado, sendo preguiçoso.
É muito comum, a gente trabalha na igreja com aconselhamento e a gente vai conversando com as pessoas e a pessoa vai reclamar que está sendo demitida pela milésima vez do emprego. Talvez Satanás está se levantando contra mim. Mas é impossível você avançar no emprego se você é o último a chegar e é o primeiro a sair. É impossível você conquistar uma vaga numa universidade concorrida se você estuda de qualquer maneira. É impossível você tratar o seu casamento como se fosse mais um relacionamento qualquer, sem os princípios do Evangelho e ter um casamento abençoado. É impossível você ser displicente, negligente com a criação dos seus filhos, com a apresentação do Evangelho dos seus filhos e esperar que simplesmente, pura e simplesmente, eles cresçam apaixonados por Deus, na santa presença do Senhor. Ouvi uma vez um pastor que me dizia que passou a vida inteira orientando a mãe a trazer o filho para a EBD. Traga o menino para a EBD. Traga a criança para a EBD. Teu filho tem 5 anos, já está indo para a EBD. E a mãe falava assim, ai, coitadinho dele, domingo de manhã, ele precisa dormir. E o moleque tem 9 anos de idade, traz para a EBD. Ai, coitadinho dele, ele quer assistir o esporte espetacular. Aí tem 12 anos de idade, traz para a EBD. Ai, ele quer jogar bola. Aí quando o moleque fez 17 anos, entrou no tráfico de drogas. Aí a mãe vem pedir oração. Ora pelo meu filho. O pastor falou assim, eu não vou orar não. Agora o problema é teu. Eu passei 15 anos falando para você trazer o menino para a presença de Deus. Mas a gente prefere remediar. Agora o problema é teu, corra atrás. É impossível a gente não fazer as coisas de maneira diligente. Fazer as coisas da melhor maneira possível e herdar as promessas de Deus. Eu pude aprender isso pela graça de Deus com meu avô. Meu avô, João Jerônimo da Silva, parece muito comigo, barbudo, cara fechada. Foi expulso da casa do pai dele com 8 anos de idade. 8 anos, porque ele já era grande demais para ficar na casa vivendo nas custas do pai. Lá no norte da Bahia. E com 8 anos de idade, com a sacolinha na mão, foi arranjar um emprego em algum lugar, conseguiu um emprego de catador de cana. E para conseguir provar que tinha direito àquela comida, aquela diária ali, ele sempre falou para a gente que ele fazia o melhor. Então ele era o primeiro a chegar e era o último a sair. O pessoal, meu filho, parava para fazer o fumo, e eu não parava para fazer o fumo não, eu fazia o fumo em casa. Olha o ensinamento do vô. Para não perder tempo. E tudo que ele fazia com a maior excelência possível do mundo. Então no dia que ele estava para falecer, ele começou a chamar os filhos, começou a chamar os netos, e me chamou no leito do hospital, no leito de morte. Ele pegou a minha mão, com aquela mão firme dele, apertou bem forte e falou assim, meu filho, citou Eclesiastes 9:10, tudo que Deus te colocar na mão para fazer, faça com toda a sua força, faça com todo o seu coração. Eu lembro dessa palavra até hoje na minha cabeça. Como é fácil a gente negligenciar as coisas. Nós somos chamados para pregar em um culto que tem 5.000 pessoas. Ah, maravilha! A gente até ora, roda no manto. Aí tem uma reuniãozinha, um pequeno grupo, tem 10 pessoas ali. Aí vai de qualquer jeito. Não tem como esquecer o que está escrito em Jeremias 48:10. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Principalmente quando as coisas estão ligadas com as coisas de Deus, nós não podemos fazer de qualquer maneira para aquele que ofereceu o que tinha de melhor por mim e por você, ao entregar o próprio Filho para morrer no nosso lugar. É necessário viver uma vida cristã diligente. É necessário viver uma vida cristã plena e feita de maneira diligente para a honra e para a glória de Deus. Mas sabe uma coisa que nós não podemos negligenciar de modo algum em nossas vidas? É o que o texto está dizendo. Eu oro para que vocês não sejam negligentes no quê? Na imitação da fé e da perseverança. Por que é importante nós sermos diligentes na fé? Porque tudo aquilo que o esforço humano, que a força do nosso braço não consegue alcançar, todas essas coisas nós alcançamos apenas pela fé. É necessário ter uma fé que não paralisa. Sem fé
é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que o busca creia que Ele existe e é um abençoador daqueles que o buscam. Se você não tem fé, é como se você dissesse diante de Deus: o Senhor não pode, o Senhor não sabe, o Senhor não consegue. Não existe ofensa maior a Deus do que a incredulidade. É o único pecado que você não pode morrer com ele abraçado, porque para esse pecado não vai ter perdão. É necessário que nós creiamos em Deus, creiamos no seu poder, creiamos que através dessa fé temos a prova das coisas que não vemos. Através dessa fé nós temos a certeza das coisas que nós esperamos, porque tudo é possível ao que crê. A fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos. Eu olho para as circunstâncias e não estou vendo a realidade. Eu olho para o meu casamento e não encontro solução. Eu olho para a vida dos meus filhos e não vejo resposta. Eu olho para a conta bancária, não quero nem ver, que eu fico com trauma. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que aquele que prometeu é fiel e capaz, poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. Mas como essa fé vem até nós? Como nós adquirimos essa fé? Romanos 10:17 diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir. A fé vem, olha que coisa interessante. Não é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente recebe. A fé é dom de Deus. Mas esse dom que eu recebo ao ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Quando eu ouço a palavra de Cristo Jesus, quando eu me alimento da palavra de Deus, é inevitável que eu não seja possuído por essa fé que alcança o impossível. É inevitável que eu não seja possuído por essa fé que alcança o imponderável. Mas a grande pergunta é: quem nós estamos ouvindo todo santo dia? O que a gente ouve? Quando você acorda de manhã, você ouve o quê? Acorda de manhã e já vai na Jovem Pan, e vai ouvir não sei o quê, e vai ver o Instagram, e vai ver o vizinho. Aí não tem como ter fé, meus irmãos. Eu não consigo ter fé assistindo o Jornal Nacional. O que eu tenho vontade é de morrer, ou de matar, depende da notícia. Mas se eu quero viver o impossível, se eu quero desfrutar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem algum, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu não posso negligenciar uma oportunidade como essa. Eu não posso negligenciar a minha vida devocional lá na minha casa. Aquele tempo a sós com Deus, onde eu estou lendo a Bíblia, onde eu estou orando, onde eu estou ruminando, meditando na palavra de Deus. Eu não posso negligenciar o momento de comunhão com os irmãos. Eu não posso negligenciar isso. E se eu quero que o Senhor alcance os meus filhos, se eu quero que o Senhor alcance o meu marido, o meu cônjuge, pela fé, eles precisam ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso Deuteronômio capítulo 6 fala: fale da palavra em tempo, fora de tempo, quer oportuno, quer sentado, quer dormindo, quer andando, sempre fale da palavra de Deus. Fale a tempo e fora de tempo, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como essa fé genuína se manifesta? Tiago capítulo 2, versículo 17 fala que a verdadeira fé se traduz em ações. Uma fé meramente confessante não é fé de forma alguma. Eu não posso dizer que eu creio na gravidade e me jogar de cima de um prédio. Eu não posso crer que é perigoso ali a avenida e dormir de madrugada no meio da rua. A fé genuína, a fé que eu confesso, ela se manifesta através das minhas atitudes. Então, se eu digo ter fé e eu quero herdar as promessas de Deus, é necessário que as minhas atitudes sejam condizentes com a minha fé. É necessário que eu me mova de acordo com aquilo que eu digo que eu acredito. Como é comum, meus irmãos, esse cristianismo nominal. Como é comum pessoas que vêm simplesmente à igreja como se fosse um ritual. Não é à toa que a gente não percebe que o culto da ceia é o culto que mais enche. Por quê? Eu nunca entendi por que isso.
Eu nunca entendi o que essas pessoas que só aparecem no culto da ceia vêm fazer na ceia. Eu não sei. Celebrar que comunhão? Se nunca está aqui, não está aqui na terça, não está na quarta, não está nos outros domingos, que comunhão é essa que está celebrando, se não for um misticismo católico em cima de algum elemento? A fé que eu declaro ter tem que se manifestar através das minhas atitudes. Se eu creio que o destino eterno da minha família depende da minha fé em Jesus Cristo, então eu não ia ficar muito preocupado se vão gostar ou se não vão gostar. Eu declararia essa fé. Se eu creio naquilo que eu declaro, eu ajo de acordo com essa fé. Nós devemos imitar a fé desses heróis. Em Hebreus capítulo 11, ele vai falando que esses heróis da fé, toda vez que ele diz, porque Enoque fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Porque Noé construiu a arca. Porque Abraão, toda vez que declara um herói da fé, mostra aquilo que esse herói fez, em nome da fé que declara. Nós precisamos olhar e enxergar nossa vida e ver o que eu tenho feito que condiz com a fé que eu tenho declarado. Eu lembro que uma vez que meu pai, eu estava contando isso aqui na EBD, de líderes que a gente está tendo aqui no domingo de manhã. Lembro uma vez que Deus colocou profundamente no coração do meu pai uma promessa de fazer um projeto social para crianças carentes na rua. Então ele foi lá, via aqueles meninos correndo na rua, e Deus colocou no coração dele uma fé de fazer um projeto social, e ele deu o nome, Ágape, amor incondicional. Mas o que marcou a minha vida, eu compartilhei com alguns líderes aqui da igreja, o que marcou a minha vida é que a fé do meu pai não era apenas declarada, ela era manifestada em atitude. Primeiro ele fez uma musiquinha, sente fome. A musiquinha dele era assim, ó. Ágape, Ágape, Ágape é o projeto que eu vou construir. Olha que música porcaria. Mas é chiclete, se eu cantar mais 3 vezes, você nunca mais esquece. Ágape, Ágape, Ágape é o projeto que eu vou construir. Aí ele começou a desenhar o projeto e ficava lá. Ágape, Ágape, Ágape é o projeto que eu vou... A igreja tinha 40 membros. O projeto era construir um espaço de 6 mil metros quadrados do lado da igreja para alcançar mais de 1.000 crianças em contraturno. Não, cara, é problema na cabeça. Mas ele foi agindo com isso e foi declarando. Ele foi falando com outro pastor, ele falou com o pessoal da denominação, ele falou para o padre, Ágape, Ágape, Ágape é o projeto que eu vou construir. Eu já via meu pai chegando de casa, lá vem o miserável, Ágape. Então um dia o prefeito da cidade foi lá na igreja católica, na missa, e fez um discurso populista, falou, nós temos que tirar essas crianças da rua. Tem que ter um projeto aqui. O padre falou, eu sei quem tem um projeto. Quem? O pastor da Batista. Ele falou que tem um Ágape. Ágape é o projeto que ele vai construir. Desenhou, foi lá falar com o prefeito. Está aqui, ó, esse é o projeto. Um garrancho num papel sulfite. O prefeito falou para ele assim, o terreno é teu. Só tem um problema. É do meio ambiente, tem que pedir para o pessoal, tem que vazar. Mas se você tem uma fé que atua em relação àquilo que você crê, você vai começar a trabalhar. Meu pai foi na prefeitura e falou com um, e falou com o outro, e falava com o outro. E isso foi passando 5 meses, 6 meses, 7 meses. Os irmãos da igreja já começaram a ficar agoniados, que todo domingo tinha que ouvir. Ágape, Ágape, Ágape. Foram ficando, se levantando. Aí meu pai ficou com raiva, que ninguém acreditava nele. Aí ele fez a segunda parte da música. Eu vi muita gente não acreditar. Eu vi muita gente duvidar. Eu vi muita gente criticar. Mas vi Jesus Cristo confirmar. Mas mudou alguma coisa? Não mudou nada. Todo mundo contra, a prefeitura contra, os vereadores contra, a Secretaria do Meio Ambiente contra, mas ele ficou batendo na porta, até que um dia a vice-governadora, a esposa do prefeito, chegou lá, viu ele chorando, e falou, toma, nós vamos lá, e liberou o terreno. Glória a Deus, 6 mil metros quadrados. Mas o que uma igreja que não paga nem um salário mínimo para o pastor vai fazer com 6 mil metros quadrados?
precisava agora de 10 milhões de reais em dinheiro atual para poder fazer o projeto. Mas quando você tem uma fé que atua, você age em congruência com aquilo que você declara crer, independente das oposições. Meu pai foi lá, pediu para o pessoal traduzir o projeto no inglês, mandou carta para meio mundo para reduzir a história, veio dinheiro dos Estados Unidos. Acredite ou não, veio lá todo o dinheiro que precisava, uma igreja minúscula, para aquele miserável daquele pastor que ficava cantando aquela musiquinha por 4 anos. Agape, agape. Aí no dia da formatura, no dia da inauguração, o governador, os deputados, os vereadores, os prefeitos, a igreja que não botou fé nenhuma, e meu pai fez um coralzinho de criança, filho dos irmãos da igreja, e adivinha que música que cantou? Agape. E todo mundo com raiva, só meu pai lá pulando. Está gravado. O que eu quero dizer com essa história é que se você não tiver uma fé que atua em congruência com aquilo que você declara, a tua fé é morta, a tua fé é vã. É aqui que nós mostramos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando a gente não enxerga nada, quando a gente não vê nada, quando aparentemente nada mudou, mas aqui dentro, a certeza que foi semeada pela palavra de Deus continua pulsando, pulsando, porque o Deus que prometeu é incapaz de mentir. Mas sabe uma outra coisa que nós precisamos ser dirigentes? Não basta apenas ter fé. É preciso também ter paciência. É preciso ter perseverança. Por que precisa ter perseverança e paciência? Porque o nosso Deus não se move por nossos caprichos. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Imagina se Naamã fosse lá e mergulhasse 5 vezes no rio. Não seria curado. Imagina se o povo de Israel cercasse Jericó por 6 dias e não 7. Ou desse 4 voltas no 7º dia e não 7. Não teriam participado daquele milagre. Porque Deus faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele. É preciso a gente continuar crendo, perseverando enquanto Deus vai trabalhando. Mesmo que eu não veja, esse era o desafio aos hebreus. Não desistam, continuam crendo. A salvação que vocês ainda não desfrutam plenamente, um dia será desfrutada. Continue orando, continue clamando, continue dizendo, continue pregando, continue servindo. Não será em vão. Certamente Deus recompensará. No tempo certo Deus intervirá, pois o nosso Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E o que eu aprendo aqui são 2 coisas. Primeiro, acelerar não é uma opção. Quando a gente vai vendo que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, a nossa tentação é dar um jeitinho para Deus. Abraão nos ensina a ter fé perfeita e uma fé imperfeita também. Ele é o pai das 2 fés. Por quê? Porque Abraão recebeu uma promessa, que através da descendência dele, miraculosa, com Sara, Deus daria a ele uma multidão de herdeiros que não se poderia contar. Mas o tempo foi passando, Sara envelhecida, ainda estéril. E aí vem de Abraão a tentação. Talvez seja a hora de dar uma ajudinha para Deus. E olha o que custou essa ajudinha. Ele foi lá com auxílio de Agar, criou Ismael, e até hoje, 4.000 anos depois, Ismael está dando trabalho para Israel. Até hoje, custa caro aos filhos da promessa aquilo que o filho do jeitinho quis dar. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque quantas vezes, quando a gente percebe que os nossos filhos não estão ainda se prostrando, a gente vai lá e tenta dar um jeitinho. Talvez se eu meter uma pressão psicológica aqui, talvez se eu meter uma manipulação. Você está no ministério, aqui na igreja, não vê a coisa avançando, não vê a coisa prosperando, não vê a coisa indo para frente. Talvez seja a hora de eu derrubar aquele ali, caluniar contra aquele outro ali. E a gente vai tentando ajudar a Deus para que Ele cumpra a própria promessa.
Ou a pessoa está no negócio, no serviço, e o negócio não avança. Talvez seja a hora de sonegar um imposto aqui, pagar uma coisa errada ali, dá um jeitinho. Você precisa aprender, Deus não precisa de atalhos. Deus não precisa de ajuda. Deus não usa a arma dos inimigos para cumprir a própria promessa. O nosso Deus é santo, justo, bom e perfeito, e com o poder da sua palavra cumprirá todas as suas promessas. Ele não precisa da tua ajuda. O que Ele espera de você é a sua fé. Mas também nós precisamos aprender que assim como acelerar não é uma opção, retroceder também não é. Todas as vezes que a gente se coloca diante de Deus para fazer uma coisa digna de louvor, o inferno se levanta, meus irmãos. Vocês nunca viveram isso? Quantas vezes a gente vai acompanhando casais que estavam ali, vivendo uma vida de qualquer maneira, decidem se consagrar ao Senhor, parece que de repente levanta o inferno na casa deles. Você estava de boa na tua casa, começa a servir num ministério e de repente a vida desmorona. As coisas começam a entrar em colapso. E é nessa hora que, como os hebreus, a gente começa a pensar, poxa vida, talvez seja melhor recuar. Talvez isso não é para mim não. Mas eu quero deixar para vocês a exortação que o autor aos Hebreus deu a esse povo em Hebreus capítulo 10, versículo 33, 35 e diante. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Sabe, meus irmãos, a gente se coloca no ministério e às vezes as pessoas nem imaginam a batalha que é para a gente fazer uma ministração como essa aqui. Se levanta de tudo. O diabo parece que fica irritado. Levanta circunstância, levanta bandido para assaltar a esposa do pastor, levanta acidente, tragédia, maldizente, caluniador. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos dos que retrocedem. O diabo se levanta é para cair. Os nossos inimigos se levantam contra nós, mas são eles que tropeçam e caem. É um privilégio. Eu até brinco. Estava brincando com o pastor essa semana. Eu falei, pastor, o diabo está nervoso com a gente, né? Ele falou, o diabo está bravo. Eu falei assim, quando o diabo fica bravo é que eu começo a ficar feliz. A minha preocupação é quando o diabo está calminho demais. É que daí eu tenho a sensação que eu estou fazendo uma coisa errada. Você está orando, está trabalhando, está servindo a Deus. O mundo jaz do maligno. E o diabo não faz nada? Então, será que eu não estou jogando no time errado? Mas quando o bicho fica raivoso, espumando, Santifão, aí eu fico feliz. Aí nós estamos no caminho certo. Mas eu falo uma coisa para você. Eu também nunca me defendo. Nunca me defendo. Porque eu tenho certeza que aquele que nos colocou até aqui vai nos conduzir até o final. Falei com o irmão nessa igreja. Imagina, eu estou andando com o lutador de MMA, Anderson Silva, com Mike Tyson. Estou lá no supermercado com ele. De repente chega alguém, irmão, e começa a ofender o Mike Tyson. Começa a xingar. Começa a ofender a família dele. Eu vou entrar na frente do Mike Tyson para defender o Mike Tyson? Eu só dou 2 passos para trás e assisto. Ai, meu Deus. Meus irmãos, aquele que vive, o Rei da Glória, habita em nós. Nós fomos crucificados com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, através de mim. Não tem por que retroceder, não tem por que se defender, não tem por que se preocupar. Aqueles que se levantam contra Cristo em nós, poxa vida, recua e assista. Porque eles é que se tropeçam e caem. Mas tem um terceiro ensinamento que a perseverança nos traz. Porque a perseverança aperfeiçoa a nossa fé. Olha que interessante a vida de Abraão.
Na passagem que eu li hoje, Abraão é colocado como uma pessoa de fé perfeita. Aquele Abraão que mentiu a respeito da esposa 2 vezes para se livrar da morte. Aquele Abraão que fez um filho com a escrava, porque não teve paciência para esperar. Mas esse Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 5, de repente se transforma em outro cara. Enquanto ele foi caminhando com o Senhor, enquanto ele foi desfrutando da misericórdia do Senhor, ele foi aprendendo que o nosso Deus é poderoso. A sua fé foi sendo aperfeiçoada, e isso se manifestou no capítulo 22, quando Deus fala para ele: pega o filho da promessa e sacrifica. Mas agora Abraão estava convicto em 2 coisas que você precisa sair daqui convicto. Primeiro, Deus prometeu. E se Deus prometeu, já vale por si só. Confia na promessa de Deus. E a segunda, o caráter de Deus. É impossível que Deus minta. Então esse Abraão que começa a jornada de fé, cheio de incredulidade, chega no versículo 5 de 22 e diz assim: nós subiremos, adoraremos e retornaremos. Não porque ele ia dar um jeitinho, não porque ele ia recuar na hora de sacrificar o filho, não, ele amarrou o menino, ele estendeu o punhal. Não porque ele tinha nenhuma esperança de aparecer o cordeiro, mas porque ele tinha certeza que se Deus prometeu, ainda que ele matasse a criança, nem mesmo a morte seria capaz de prevalecer a respeito da vontade e dos propósitos de Deus. Nem a morte pode superar as promessas de Deus. Enquanto Deus nos permite esperar, meus irmãos, Deus está trabalhando no nosso coração. Enquanto Deus nos permite aguardar a resposta, Deus está me ensinando a amar mais o doador do que o dom. Enquanto Deus não entrega aquilo que Ele prometeu, Ele me entrega uma promessa ainda maior. Ele vai me transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Porque mais importante do que um casamento plenamente em paz, uns filhos totalmente abençoados, uma saúde perfeita e intacta, mais importante do que todas essas promessas humanas, ministérios crescentes, é a certeza de sermos transformados à imagem de Jesus e habitarmos com Ele por toda eternidade. Deus cumpre a promessa enquanto não entrega as promessas. Deus está trabalhando enquanto a gente espera. Por isso que diz que Abraão creu contra a esperança, enquanto Deus trabalhava no seu coração. Mas o que eu quero concluir nessa noite ao teu coração é: o que podemos fazer então, enquanto nós aguardamos? Como nós podemos suportar tamanha oposição, às vezes angústia, às vezes ansiedade? Como nós podemos lidar com todas essas lutas como os hebreus lidaram? A resposta está em 2 salmos pelo menos. Salmos 40 diz assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou sobre uma rocha. E assim muitos verão, temerão e confiarão no nome do Senhor. Enquanto eu não vejo, enquanto eu não contemplo, enquanto eu não experimento, enquanto eu não desfruto, eu louvo, eu creio, eu persevero até o fim, na certeza de que um dia será para nós como foi para o salmista no Salmo 126, e aqui eu termino a minha ministração. Um dia, meus irmãos, o Senhor nos levantará em um novo corpo glorificado, no novo céu e na nova terra. Um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia estaremos na santa presença plena de Deus, na glória eterna, onde eu não terei mais que ser um pregador, onde eu não terei mais que fazer um ministério, projeto social, onde eu não terei mais que pagar as contas, eu não terei mais preocupação com o meu corpo.
Um dia nós estaremos na plena presença de Deus, mas enquanto eu não aguardo isso, eu lembro dos Salmos 26. Um dia, todos nós aqui que cremos no Senhor, nos reuniremos diante dEle e declararemos: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos e enche-nos como o leito dos ribeiros no deserto, pois aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo de volta os seus feixes. Até lá, meus irmãos, continue até o fim. Mesmo em lágrimas, nada do que semeamos diligentemente com fé em Jesus será em vão. O Senhor adentrou o véu, como âncora da nossa alma, nos sustenta, intercedendo por nós dia e noite, para que se cumpra a vontade de Deus. E certamente herdaremos as suas promessas com cânticos de alegria. O nosso papel nesse momento não é ficar aprisionado às coisas terrenas. O nosso papel é olhar para Ele, nos inspirarmos nele, nos alimentarmos dele e glorificarmos o nome dele com a nossa fé perseverante até o fim, para que através da nossa vida o seu nome seja glorificado.